Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos para mais umas explicaçõezinhas aqui para vocês, tá? Aqui nós temos um poema. O nome desse poema é As Borboletas. E embaixo aqui do poema nós temos um autor, tá? Que é o Vinícius de Moraes. Não é isso que vocês têm lá nas folhinhas, mas a prof quer, através desse poema, explicar algumas coisinhas bem rapidinho para vocês, tá? Então, as borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então? Oh, que escuridão! Pessoal, um poema, ele serve para quê? O poema, ele serve para expressar sentimentos e emoções, tá? Aqui o autor está se referindo às borboletas, a beleza das borboletas, como que elas se comportam, tá? Então, um poema, uma poesia, elas vão expressar, elas vão transmitir para nós emoção, algum sentimento, tá? Então, isso é poema ou poesia. Por exemplo, as músicas, né? Algumas músicas ou várias músicas, enfim, elas expressam alguma coisa, elas expressam um sentimento, elas expressam uma emoção da pessoa que compôs, da pessoa que fez a música, tá, pessoal? Um poema, ele é dividido em versos e estrofes. O que são versos? Os versos é cada linha do poema, tá? Que nem a prof tá mostrando aqui, ó. Cada linha do poema são os versos. O que é estrofe? É um conjunto de versos, tá? E de um verso para o outro, geralmente é separado, tem um espaço maior, tá? Se dá um espaço maior de um verso para o outro. Geralmente, os versos, eles têm Geralmente, as estrofes, elas têm 4 versos. Não é o caso dessa aqui, tá? Essa aqui, existe uma estrofe maior, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. E existem estrofes menores, com 2 versos apenas, tá? Então, esse poema das borboletas, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, ok? E os versos nós teríamos que contar quantas linhas tem o poema para poder saber quantos versos tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos, tá, pessoal? Então, isso é um poema. E é assim que o poema é dividido, ok? Agora, a prof vai passar aqui para a próxima página, tá? Que vocês têm lá na folhinha atividades e explicações quanto a isso também, tá? Encontro consonantal. A prof, a Ariane, ela conversou com vocês sobre alguma coisa a respeito disso já, tá? Mas vocês já devem ter visto isso ou no 3º ano, né? Ou em algum lugar vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, ó, encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? É quando nós temos duas consoantes com sons diferentes, tá? Em uma mesma palavra, tá? Vocês lembram das consoantes? B, C, D, F, G, ok? Essas são as consoantes. Então, o encontro consonantal, ele pode ficar em sílabas diferentes, que nem árvore aqui. Como é que eu vou separar árvore? Árvore. Então, ele vai ficar em sílaba diferente. O mesmo exemplo do martelo, tá? Ou o encontro consonantal vai ficar na mesma sílaba, que nem nós temos aqui cobra e igreja. Eu não posso separar o B e o R e nem posso separar o G e o R, tá, pessoal? Então, isso são exemplos de encontro consonantal, tá? Quando eu tenho duas consoantes, tá? Os sons têm que ser diferentes dessas consoantes em uma mesma sílaba, tá, pessoal?
Vamos pro próximo. Encontro vocálico. O que é encontro vocálico? É quando nós temos 2 ou mais, tá? Isso lá no 5º ano vocês vão saber que tem outros encontros vocálicos. Mas quando se tem 2 ou mais sons em uma mesma palavra, tá? Por que vocálico? Porque é o encontro de vogais. Quem são as vogais? O A, o E, o I, o e o U, tá? Essas são as vogais, tá? A, E, I, O, U. As demais letras do alfabeto, nós temos elas e são as consoantes que nós vimos antes lá no encontro consonantal. Então, o encontro vocálico, o encontro de 2 ou mais vogais. Pode ser em sílabas diferentes, por exemplo, rainha, tá? Coelho. E pode ser na mesma sílaba, ó, caixa, carteiro, ok? Por que a prof fala em sílabas diferentes e na mesma sílaba? Isso se dá, pessoal, por causa da hora que a gente vai separar as palavras, tá? Rainha, então é rainha. Então, o A e o I aqui, ó, quando eu vou separar, eles vão ficar separados na hora da separação silábica, tá? Então, encontro vocálico é isso, ok? Outro conceito que nós temos, tá? Esse aqui é novo para vocês. Dígrafo. O que é dígrafo? É um encontro de 2 letras que apresentam um único som, tá? E eles também podem ocorrer em sílabas diferentes e podem ocorrer na mesma sílaba. Por exemplo, carro. Os 2 R's, eles vão ter o som do R forte, né? Pássaro. Também, os 2 S's vão ter apenas um som, certo? Outro exemplo, foguete. Se vocês observarem aqui, ó, o G e o U, eu não escuto o som do U, tá? Eu leio foguete, o som do U não aparece. Por isso que aqui nesse caso o GU, ele é dígrafo, certo? Agora aqui, ó, minhoca. Minhoca também, ó, o N e o H possuem o mesmo som. Então, minhoca, o NH é um dígrafo, porque o NH eles possuem um som apenas, tá? Então, agora a prof vai vir pra cá e explicar uma coisinha pra vocês, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de dígrafos, ó, pessoal, tá? O NH, o LH, o CH, o SC cedilha, 2 R's, 2 S's, SC, QU, GU e XC, tá? Esses são exemplos de dígrafos, ok? Nos trabalhinhos lá vocês vão ter uma atividade e tem esses exemplos lá. Qualquer coisa vocês podem voltar aqui no vídeo para assistir o vídeo de novo e retomar essa parte aqui que a prof tá mostrando, tá? Só uma observação aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui, ó, tá? O que vai acontecer aqui? Escola. Nós vimos lá, ó, voltar lá, ó, que nós temos o SC, né? Escola tem SC, ó, mas não é dígrafo. Por que não é dígrafo? Porque eu escuto o som do S e do C, tá? Ó, é o som do S e do C, tá? Então, ele não é dígrafo. Quando que o SC vai ser dígrafo? Nascer, tá? É como se eu tivesse ou só o S ou só o C, tá? Mas é nascer, nascer a gente fala. A gente vai escutar o som apenas do S. Por isso que nascer é um dígrafo, tá? Por causa que nós escutamos só um som aqui nessas 2 letrinhas.
Uma outra explicaçãozinha para vocês que vocês podem ter dúvidas aí, mas qualquer coisa vocês perguntem para a prof. Água. Lá eu disse para vocês que o GU é dígrafo, né? Quando que o GU é dígrafo? Quando eu não escutar o som do U, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, água, eu escuto, então não é dígrafo. Foguete é dígrafo, porque eu não escuto o som do U. 50 não é dígrafo, porque eu escuto o som do U. Quando que o QU e o GU serão dígrafos? Quando eles vierem antes do E e do I, tá? Quando eu tiver que e quando eu tiver que. Ou quando eu tiver gue e quando eu tiver gui. Tá, pessoal? Então, esses são alguns exemplos que a prof tá passando para vocês, algumas dicas, tá? Para vocês poderem realizar a atividade com tranquilidade aí, tá? Mas qualquer dúvida, chamem a prof, peçam ajuda, não fiquem sem tirar as dúvidas, tá? Um abraço.